No livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, Fernand Mondego não consegue mais suportar a inveja que possui de Edmond Dantes, um jovem oficial. Influente, Mondego acaba fazendo com que Dantes, um homem honesto, seja acusado de traição e assassinato, indo parar em uma prisão ilhada e isolada do mundo. Dantes, ao longo dos anos que fica preso, vai perdendo a fé em Deus, até que encontra um padre que também estava preso e tinha um plano de fuga. Ele então escapa da prisão cheio de ódio e sedento por vingança. No Brasil, o primeiro ato dessa história se repete. O influente Lula, com inveja do também oficial e honesto Bolsonaro, faz com que ele seja acusado de tentativa de golpe e assassinato. O problema: quem escreveu essa história foi o Alexandre de Moraes e não o Alexandre Dumas. Adivinha qual é mais convincente? Para a surpresa de zero pessoas, a Pocilga, Polícia Federal, um órgão a serviço do Lula, como bem disse o Dino, indiciou nessa quinta-feira Jair Bolsonaro, o general Braga Neto e outras 35 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. Um detalhe: os indiciamentos saíram hoje para coincidir com a data de aniversário de 1 ano da morte do Clezão nas masmorras alexandrinas. Tamanho é o nível de psicopatia dos monstros. De acordo com o relatório, que tem mais de 800 páginas bem criativas, Bolsonaro, Braga Neto e demais aliados cometeram também a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e montaram uma organização criminosa. Bem, a esperança é que fique provado que seja mesmo uma organização criminosa, porque aí ela terá os mesmos benefícios e privilégios que o PCC, o Comando Vermelho e o PT, e ninguém jamais será preso. O processo foi encaminhado ao Soviético Tribunal Federal, que pedirá a manifestação da PGR. Se a PGR entender que há indícios de crime e apresentar uma denúncia, caberá ao STF determinar se os investigados vão virar réus. Adivinha? Conforme o relatório criativo da PF, os indiciados atuaram em 6 grupos: Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral, Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, Núcleo Jurídico, Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas, Núcleo de Inteligência Paralela, Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas. Entre os 30 e tantos nomes indiciados estão, além de Biruliro e Braga Neto, gente como Ramagem, Anderson Torres, General Heleno, Felipe Martins, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, o que nos coloca na rota da Nicarágua, o argentino Fernando Cerimedo, que meteu medo no Xande quando fez aquela live mostrando os números esquisitos de certas urnas, lembra? O site do TSE até caiu, voltando depois sem vários dados que tinha antes. Deve ser só coincidência. E também teve o Paulo Figueiredo, jornalista exilado nos Estados Unidos. A reação do Paulo foi ótima. Acabei de ver nos jornais que meu nome consta na lista dos indiciados pela Polícia Federal. Sinto-me honrado. Aguardo ansiosamente os próximos acontecimentos. Soube pelos jornais que o ex-presidente Bolsonaro e eu fomos indiciados pela Polícia Federal do Brasil em um inquérito sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, que nunca ocorreu. O indiciamento inclui 37 pessoas, entre elas agentes públicos de alto escalão, militares, jornalistas e até um padre católico. A conduta criminosa que me é atribuída é a de reportar, com precisão, os acontecimentos envolvendo o alto comando do Exército Brasileiro. Curiosamente, não estive no Brasil sequer uma vez em 2022, tendo realizado todo o meu trabalho jornalístico nos Estados Unidos, onde resido há quase uma década. Devo dizer que me sinto honrado. Entendo esse indiciamento como parte de uma campanha de intimidação conduzida pela Gestapo de Alexandre de Moraes, que busca silenciar tanto a mim quanto o trabalho que venho realizando para conscientizar a sociedade e as autoridades americanas sobre a escalada ditatorial em curso no Brasil, que segue cada vez mais alinhado com a China. Deixo claro, não respondo a intimidações
Tampouco recuarei no exercício das minhas liberdades dadas por Deus. Tenho inclusive plena confiança de que os Estados Unidos, sob uma nova administração que valoriza a liberdade, tratarão esses acontecimentos com a gravidade que merecem. É claro que tudo ainda vai piorar muito por aqui antes de melhorar, mas o Paulo deixou uma mensagem de esperança. Hoje, excepcionalmente, não teremos Paulo Figueiredo Show, porque eu estou em Washington, D.C., de novo. Eu sei que estamos passando por tempos difíceis, que vão piorar nas próximas semanas, mas é animador ver o tamanho da mudança planejada na política externa americana para o Brasil. Seja no Congresso, seja no Executivo, estou confiante de que os Estados Unidos deixarão de ser exportadores de censura e de ideias woke para voltar a ser exportador de democracia, liberdade de expressão e devido processo legal. Chega de embaixada americana financiando Felipe Neto e Sleeping Giants. Chega de ONGs bancadas pelo contribuinte americano ajudando tribunais brasileiros com censura. Chega de figurões do governo americano dando suporte ao Alexandre e companhia. Chega de silêncio enquanto liberdades básicas, inclusive contra jornalistas, são violadas. E aqueles que insistirem nas suas velhas práticas devem sofrer as consequências, nas suas pessoas físicas, da violação dos tratados internacionais das quais o Brasil é signatário. Trump não é Bush. Uma nova era está começando e caberá aos brasileiros decidirem se querem o caminho da ditadura chinesa ou da democracia americana. Lula e Moraes já escolheram, mas quem mais insistirá nessa direção? Eu sei que serei cada vez mais perseguido por isso, mas continuarei agindo no limite das minhas possibilidades para que retomemos a via da liberdade. A reação de Bolsonaro foi um tapa na cara do regime. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar. Eduardo Bolsonaro também falou poucas e boas. Meus caros, a Polícia Federal está conseguindo ser mais criativa do que aquela maravilhosa imprensa. Dá uma olhada nessa notícia aí. Ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, simulou ter ido aos Estados Unidos para se esconder da polícia, afirma relatório da PF. Esse mesmo relatório porcaria que indiciou Bolsonaro e várias outras pessoas, está dizendo que o Felipe Martins forjou uma ida aos Estados Unidos para talvez provocar umas férias na prisão. Só pode. Mas a coisa só piora. Dentro da matéria nós temos lá, no relatório de inquérito do golpe, que a Polícia Federal vai entregar nessa quinta-feira, dia 21, ao STF, primeiro, a imprensa tem acesso àquilo que ainda será publicado pelos órgãos oficiais. Viva as instituições. Seguindo, os investigadores defendem a seguinte tese, abre aspas, tudo indica que alguém apresentou o passaporte dele, Felipe Martins, entre os integrantes da comitiva presidencial, embora ele não estivesse na comitiva, fecha aspas. Eles querem nos fazer crer ainda que as autoridades migratórias americanas são idiotas, jogando, como bom esquerdista, a culpa e a responsabilidade no colo dos outros. Como se a autoridade migratória americana tivesse comido bola e não checado nos passaportes quem que estava ou não junto com o presidente Bolsonaro. Eu vou mostrar essa foto aqui, vocês lembram dela? Pois bem, esse aí é o Donald Trump sendo indiciado na Geórgia, porque ele criticou o processo eleitoral norte-americano, porque buscava por aperfeiçoamento e transparência, e acabou isso daí sendo considerado como uma espécie de ato antidemocrático. Agora eu vou mostrar para vocês aí a foto do presidente eleito nos Estados Unidos agora, no último dia 5 de novembro. Pois é, acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o nosso Brasil. Não parar, não precipitar, não retroceder. Engraçado é que a PF e o regime levaram 2 anos para preparar esse relatório, mas o deputado estadual Gustavo Vitorino levou menos de 2 minutos para desmontar a criatividade da Polícia Federal a serviço do Lula. Olha que coice!
Vejam vocês como a capacidade e a criatividade de montar narrativas está perdendo força. A coisa é tão absurda, tão ridícula, que é difícil acreditar que um poder da República, como o STF, divulgue uma coisa como essa. O Alexandre de Moraes deu transparência ao despacho dele. Ao despacho dele. Esse processo ninguém acessa. Ele deu transparência ao despacho dele. Então, assim, a coisa perdeu completamente o limite. A ideia de criar cortina de fumaça sobre a desandada do Brasil, a corrupção que tomou conta do país, a incompetência generalizada, a economia afundando, falta de medicamento, falta de recursos, vão ter que cortar despesa agora, vão cortar despesa da educação, da previdência social. O Brasil está afundando e eles precisam cortina de fumaça. Então isso passou a ser manchete. A criatividade vai tão longe que tudo que você vê no despacho da Polícia Federal é condicionado. Que estaria, que é possível que... São essas expressões que usam. O Mauro Cid está sendo chantageado. Que já disseram para ele, agora o STF vai rever e vai reanalisar a delação do Mauro Cid. O Mauro Cid hoje na saída disse, não falei nada disso. Encontro, claro que teve encontros. As pessoas se encontram. Mas qual é o crime de se encontrar? Mandou bem demais. Meu palpite, a quadrilha está doida para sequestrar o Bolsonaro, assim como Maduro faz com opositores dele, para ter o que negociar com a nova administração Trump. Bolsonaro e os outros indiciados são reféns a serem utilizados como escudo daqui para frente. E para quem acha que essa história do golpe está muito mal contada e ninguém vai acreditar, sim, pesquisas já haviam demonstrado que os brasileiros nunca acreditaram nessa história de golpe e mais, está todo mundo de saco cheio dessa narrativa. Só que eles não estão mais preocupados em que nós acreditemos. Eles saíram do modo patrola e entraram no modo desespero. Transformar investigações em espetáculo político e midiático é um truque típico dos governos autoritários. Enquanto opositores são perseguidos com narrativas frágeis, aliados do governo são descondenados. O que ameaça a democracia de verdade é a politização da justiça. Impossível olhar o que está acontecendo aqui e não se lembrar da Venezuela. A Suprema Corte da Venezuela virou um instrumento do governo Nicolás Maduro. É o que afirma um relatório da Comissão Internacional de Juristas, apresentado hoje ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. A comissão reúne 60 profissionais de vários países. Segundo o relatório, a Suprema Corte da Venezuela cometeu um golpe de Estado contra a ordem constitucional, quando assumiu os poderes do Legislativo e transferiu competências jurídicas para o Poder Executivo. Maduro nega as acusações e diz que sempre agiu com o objetivo de restaurar a paz. Tentaram matar Bolsonaro, impediram-no de governar por 4 anos seguidos, libertaram um criminoso para que pudesse concorrer nas eleições, ajudaram o criminoso durante a campanha, destroem a Constituição na medida de suas conveniências, o único documento que jamais poderia ter interpretação diferente daquilo que está registrado, justamente para nos defender de oportunistas e, ainda mais, tentam criminalizar Bolsonaro para que não tenha a possibilidade de chegar à presidência. Mas, de todo jeito, com todo esse esforço, tudo parece muito mal pensado e mal amarrado. Me parece feito às pressas, como que querendo justificar os absurdos judiciais para a administração Trump a partir de 20 de janeiro. Isso se chama saída honrosa. Indiciam 37 pessoas para dar substância ao nada que produziram. Um processo de 800 páginas acusando de golpe quase 40 pessoas é o mesmo que nada. Esse material deveria ter no mínimo 10 mil páginas. Agora a PGR vai dar aquela enrolada e vamos ver como fica. A chegada próxima de Trump, com tudo o que eles sabem e podem divulgar e fazer, precipitou isso. O fato claro é que o ladrão venceu uma eleição manipulada, como todos sabemos. Não houve um impedimento, fogo de artifício, protesto, nada contra a posse dele que ocorreu normalmente.
Os atos do 8 de janeiro foram de pessoas simples que já estavam nas portas dos quartéis e acabaram indo para um protesto estúpido pela destruição ocorrida. Aquilo em nenhum momento ameaçou as instituições do país. Luladrão governa desde então, como ele sabe fazer, que é gastando bilhões de dinheiro do povo e tudo mais como a gente bem conhece. Deram liberdade para os criminosos, agora os criminosos querem prender os inocentes. Querem fazer de Bolsonaro um conde de Monte Cristo sem o final feliz. Há um mês, o Pitoli, da Rádio Auriverde, disse que Bolsonaro tem uma carta na manga. De novo, não tenho procuração do presidente Bolsonaro, mas eu vou lhe falar um negócio, para você que tá louco para ver o presidente Bolsonaro preso. Bolsonaro tem uma carta na manga e eles sabem qual é. Eu sei qual é, mas a minha lealdade ao presidente Bolsonaro me faz, nesse momento, ficar calado, desejando que no momento necessário, no momento oportuno, e se ele entender estrategista que é hora de usá-lo, de usá-la, que essa carta seja tirada da manga e então ele mostre. Ele sabe do que eu estou falando, o presidente sabe do que eu estou dizendo. O presidente sabe a importância dessa carta que ele tem na manga. E não é, isso aqui não é programa de recadinho, isso aqui não é pombo correio, isso aqui não é programa de fofoca, isso aqui não é Sônia Abrão, isso aqui é um programa sério. E eu estou dizendo para você que está louco para ver o presidente Bolsonaro preso, ainda mais enrolado com relação a estas questões envolvendo o 8 de janeiro e inviabilizando a sua candidatura para 2026, que existe uma carta na manga. É TikTok 24 horas, é TikTok 72 horas. Eu acho melhor você não pensar assim. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo. O presidente também sabe. Já usou essa carta? Não, não usou. Ela é importante? Ela ganha o jogo. Por que não usou ainda? Porque tem hora. Atenção. Você que está aí louquinho para ferrar o presidente Bolsonaro, fica o recado. Bem, então acho que é hora de ele usar essa carta. E usar logo, porque a outra carta, a carta magna, o regime já rasgou faz tempo. Golpe, 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 golpe. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.